com todo o tipo de background e experiência em mercados financeiros. A literacia financeira será sempre aqui uma prioridade e este evento é mais um passo nessa direção. Vou passar a emissão para o Gustavo. Tenham aqui uma grande tarde. Olá, boa tarde a todos. Para quem não sabe quem eu sou, o meu nome é Gustavo Arujo, também conhecido por Workaholic. Eu sou finalista, Finanças em Contabilidade e também educador financeiro certificado e hoje quero ensinar como calcular o valor justo de uma ação. Isto aqui é algo que é considerado um pouco complicado, mas eu vou tentar simplificar ao máximo para tu conseguires perceber bem como é que se calcula o valor justo de uma ação, ok? Eu vou-te mostrar as várias fórmulas que existem e também atalhos, porque para uma pessoa que percebe menos disto, convém ter aqui alguns atalhos para facilitar o cálculo. Por isso, eu vou passar agora para o Excel. Eu também vou estar aqui atento às vossas perguntas no chat em direto aqui na XTB. Aqui partilhar. Ok, então, muitos se calhar já devem conhecer este Excel. Este aqui é o Excel 2.0, ou seja, é um upgrade. Mas primeiro, quem não sabe bem o que é o valor justo por ação, ou fair value, ou valor intrínseco value, é o valor calculado com base nos dados de uma empresa. No entanto, existem inúmeras fórmulas de considerar os dados até chegar ao seu valor intrínseco. Logo, é importante ter conhecimento necessário para saber o modelo mais indicado e os dados a utilizar considerando os fatores cruciais para a respectiva empresa. E o que eu fiz foi fazer uma sondagem aqui no meu Instagram, que é o Workaholic com o em vez do i, e perguntar qual é que tu querias que fosse a ação que eu iria analisar, ok? Porque nós vamos fazer aqui um exemplo prático. Eu quero-vos ensinar a calcular o valor justo por ação, mas com um exemplo prático. Eu deixei-vos escolher qual é a ação que queriam. E a mais votada foi, ao final das 24 horas, a AMD. Por isso, não sei se têm interesse em saber o valor justo desta ação, mas é essa ação que nós vamos analisar. Por isso, esse vai ser o exemplo prático. Aviso já que este evento também irá ficar gravado para depois ser revisto, se quiserem, tanto aqui na XTV como também irei colocar no meu canal, mas sim, podem rever mais tarde. Mas também tirem apontações aqui deste evento, porque é importante ter aqui algumas considerações que eu vou dizendo e assim anotam tudo logo de uma vez. Bem, para a AMD, por acaso, o modelo que vai ser mais indicado a utilizar vai ser o Discounted Cash Flow. Este é um modelo mais utilizado pelos vários investidores e um modelo favorito para um vasto número de empresas. E este modelo, que é o DCF, é utilizado para estimar o valor da empresa com base nos cash flows futuros esperados. Por isso, é por esta razão que nós vamos utilizar este modelo, ok? Porque nós queremos estimar o valor da empresa com base nos cash flows futuros esperados. E apesar de eu vos mostrar também como é que se calcula no Economic Value Added, ok? Nós aqui, este modelo não vai ser muito indicado para estabelecer um valor real para o lucro económico da empresa, porque esta empresa não mostra assim uma grande estabilidade, como é o caso da Intel, e por isso o EVA não vai ser o mais indicado. No entanto, vamos conseguir tirar aqui algumas conclusões e também a partir do múltiples, para ver empresas comparáveis, para ver comparativamente outras empresas no mesmo setor, qual poderá ser uma melhor empresa do que a AMD para investir neste momento. E depois também temos aqui o Dividend Discount Model, que a AMD não distribui dividendos, por isso este modelo não vai ser tão aplicável, mas também vou dar-te a conhecer e também falarmos aqui um bocadinho das taxas de desconto. Muito bem, mais uma vez boa tarde a todos que estão a chegar agora. Então, este modelo, este ficheiro Excel já tem aqui otimizações, ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nos basta irmos simplesmente aqui ao Morningstar, muitos se calhar já devem conhecer este website, basta virmos aqui, pormos por exemplo aqui AMD, repara, estou a pôr aqui simplesmente o símbolo desta ação, ok? E depois vamos aqui a Financials, depois nós simplesmente temos interesse no Income Statement e no Balance Sheet, por isso o que é que vamos fazer? Vamos ao Income Statement e fazemos Export to Excel, clicamos aqui, Balance Sheet também e Export to Excel, fazemos simplesmente isto. E depois, basta virmos aqui aos dois ficheiros. E agora, irás reparar, aqui por exemplo, vamos começar aqui com o Income Statement. Irás reparar, que agora vou por um ao lado do outro, irás reparar que exatamente, eu vou-te mostrar aqui para cima, exatamente o que está aqui, basta copiar e colar. Por exemplo, está aqui Total Revenue, ok? E aqui está Total Revenue. Tudo por ordem. Copiar, colar. Cost of Revenue, aqui está Cost of Revenue, ok? O custo dos rendimentos. Então é só copiar, colar. Por isso, estas rubricas que estão a amarelo são as mais importantes que vão ser consideradas para as fórmulas. Por isso aqui só basta copiar, colar e ter em consideração
estas rúbricas. É verdade que, dependendo da empresa, podemos considerar outras rúbricas, no entanto, para este caso, e maioritariamente nas empresas, são estas as rúbricas mais importantes. Por acaso, o que há maiores alterações não é nesta parte, porque esta parte é praticamente igual para todas as empresas, exceto um caso ou outro nas depreciações, mas o que muda mais é no balance sheet. Por exemplo, para calcular o net working capital, há empresas que não têm inventários, por isso isto aqui pode ser alterado. No entanto, ainda estamos no income statement. Por isso, tu podes ver aqui que está aqui exatamente igual, e ainda por cima pela mesma ordem. Veja aqui Selling, Research e Depreciation, e aqui vês Selling, Research e mais abaixo Depreciation. Por isso, isto é só copiar, colar. Às vezes, dependente da versão do Excel, temos que tirar aqui as vírgulas, e para isso há uma forma muito fácil, que é fazer aqui localizar, substituir, e depois podemos pôr simplesmente aqui localizar a vírgula e substituir por nada. E depois pomos aqui localizar tudo, ou substituir todas. Vamos aqui substituir todas, isto altera todas. Como pode ver neste exemplo, foram feitas 104 substituições e depois isto fica logo ajustado. Isto aqui é só um truque para pronto, quem utilizar depois esta versão do Excel. Ok? Agora, depois de pôr aqui isto tudo, há aqui uma parte muito importante, que às vezes as empresas, como foi o caso aqui da AMD, podem não ter, por algum problema de dados, as depreciações todas. Ou seja, se tu, ao fazeres download do Excel, okay, das demonstrações, pode não estar aqui as depreciações para os anos todos. Então, o que é que tu fazes? Então, aqui tens que fazer uma coisa muito simples. Tu vais simplesmente agora vou passar para aqui, para o Investor Relations aqui da AMD, ok? É simplesmente escrever no Google Investor Relations para a AMD, e depois vais parar este sítio. Este sítio mostra-te as demonstrações financeiras, mesmo no próprio site da AMD, ok? Mesmo para os investidores, e tu vais ter que ter atenção aqui aos ficheiros anuais para cada ano. Por isso, está aqui o PDF, é o K que tu queres, o 10K, ok? Não é os quarter, aqui está o Q de 9, mas não é este que tu queres ter em consideração, é sempre estes últimos. Diz 10-K. Por isso, fazes download, ok? Clicas aqui no PDF e depois vais parar aqui. Depois controlas Ctrl F, escreves aqui Depreciation, ok? E depois tu podes ver que aparece aqui Depreciation and Amortization. E estes dados que tu tens interesse, caso falte ali no ficheiro Excel, por isso copias. Isto aqui isto está em milhões, como podes ver aqui, por isso isto diz aqui 312, mas são 312 milhões. E depois colocas aqui. Ok? Por exemplo, está aqui 312 milhões. Obviamente que a depreciação, isto é tudo custos, tudo o que está abaixo do rendimento, a partir daqui é tudo custos, por isso tu vais ter que colocar aqui negativo. Neste caso são 312 milhões negativos. Ok? E depois temos aqui Provision for Income Tax. Isto aqui é os impostos. No entanto, eu já confirmei que nas demonstrações financeiras há benefício fiscal. Ou seja, nem todos estão negativos, há uns que estão a ter um impacto positivo aqui no resultado da AMD. Depois passamos para o balance sheet. Atenção, isto aqui é bastante rápido de preencher, por isso é só copiar e colar. Pode haver aqui alguma pesquisa, mas é só fazer isto. Depois temos aqui o balance sheet. E no balance sheet é fazer a mesma coisa, aliás. Eu vou minimizar isto e vou pescar aqui o nosso Excel do balance sheet. Balance sheet, vou pôr lado a lado. E agora tu podes ver que está aqui. Então, isto aqui é a mesma forma, copias isto, depois copias aqui Total Current Assets, tudo de igual forma, Cash and Cash Equivalents, ok, que é a caixa, temos aqui os inventários também, que é importante, temos aqui Trade and Order Receivables, ok, por isso, fazes isto, está aqui todas as rúbricas que eu considero importantes e que vão ser importantes para as fórmulas, porque depois é só preencher aqui, que isto vai preencher tudo automaticamente, mas eu vou-te ensinar as fórmulas, atenção, mas isto é só para tu teres atenção que isto pode ser feito tudo automatizado por apenas preencher esta parte. E se faltar alguma coisa no ficheiro Excel, como podes ver que existe alguma falta, basta procurar nas demonstrações financeiras que está mesmo no site da AMD. Por isso tens de fazer apenas esse trabalho adicional, mas depois fica tudo impecável. Depois, quando tu preenches estas rúbricas, já podes passar aqui aos dados e estes dados são todos automaticamente preenchidos. Tudo o que está a verde simplesmente vai pescar às rúbricas que nós colocamos e preenche automaticamente. Por isso temos aqui o Net Sales, que é com base no rendimento total, depois o Gross Profit já a deduzir alguns custos, depois ao deduzir o restante, depreciações, etc.,
concluímos com o EBIT, depois tirando aqui o imposto, passamos para o Net Profit After Tax, ok? Por isso, isto aqui é importante e ainda mais importante são os pressupostos. E os pressupostos, temos aqui que dar aqui alguma margem, se calhar para quem tem mais interesse e ver realmente qual é que pode ser o pressuposto ideal, então o melhor é ver algumas conferências, tanto das pessoas mais responsáveis pela empresa, e depois pôr aqui uma percentagem aproximada. O que eu faço, porque eu não tenho assim tanto tempo para ver essas conferências, é simplesmente fazer aqui uma média, ok? Com base no que eu acho mais correto, e depois fazer aqui uma estimativa. E esta estimativa dá-me aqui cerca de 33%, isto também é tudo automaticamente feito, certo? Podes fazer aqui uma média, podes simplesmente somar as 3 e dividir por 3, podes fazer somar as duas maiores, porque isto teve aqui uma grande evolução, podes pôr a última, ok? É com base na consideração que achas mais correto. Por isso, é isto mesmo que se chama os pressupostos para os cash, para os anos seguintes. Ok? Por isso temos aqui a parte do Morningstar que eu já vos mostrei. E agora, após isto, temos outra parte que é muito importante, que é para empresas comparáveis. E nesta parte nós poderíamos pesquisar, mas existe atalhos, existem formas mais fáceis de procurar por estas empresas, que é como? Então, após isto tudo está automaticamente feito, porque isto é apenas com base nas rubricas anteriores, e passarmos para aqui, então clicamos simplesmente aqui, ou seja, vais ao Finbox, que é um site que também te ajuda a calcular o valor justo por ação, e clicas aqui, escreves AMD. Então, aqui ao escreveres AMD, tu podes ver que, claro que eles também têm uma estimativa, porque eles também fazem este cálculo, mas o que nos interessa não é isto. O que nos interessa ver aqui é quais são, neste setor, na mesma indústria, as empresas comparáveis. E temos aqui a Microchip, Texas Instruments, okay? São tudo empresas comparáveis, a Intel, a Nvidia, HP, são tudo empresas comparáveis. Por isso, copias aqui estes símbolos e vais colocar aqui, ok? Por isso, na Company. E depois aqui no Levered Beta e no Market Debt, a Value of Debt, isto são tudo valores que nós vamos ver no Yahoo Finance. Mas antes disso, é importante vermos aqui o Debt to Equity para cada empresa. Por isso, isto vai ser visto no Morningstar. Agora, eu quero que tu tenhas atenção a uma coisa. Isto não pode ser preenchido automaticamente porque são para outras empresas. Nós aqui, anteriormente, só colocámos as rubricas para a AMD. Por isso, é normal que para outras empresas ainda temos que buscar estes valores. Mas não são muitos, é só estes. É o Debt to Equity, é o Market Value of Debt e é o Levered Beta. Por isso, o que é que nós fazemos? Vamos aqui ao Morningstar, mais uma vez. Só vou fazer aqui um exemplo para também não vos tirar muito tempo. E agora isto foi abaixo, só um momento. Aqui está. Aqui o Debt of Equity. Então, por exemplo, vamos utilizar o exemplo da MCHP. Ela que está em primeiro, que é a Microchip Technology. E depois tu podes vir aqui a Financials. Vais aqui a Financials. E em Financials veja aqui Debt to Equity 1.73. Então o que é que tu fazes? Tu colas aqui, exatamente aqui, 1.73. E depois isto vai utilizar aqui nas fórmulas para depois calcular o Market Value of Equity, okay? O Equity Total Assets, e depois com isto tudo vai dar o Unlevered Beta, porque é isso que nós queremos calcular inicialmente. Só aqui abrir estas partes. Ok, fazes isto para todas. E depois no Yahoo Finance, aqui no Yahoo Finance, vais também ver para a MCHP. MCHP. E aqui na MCHP vamos simplesmente ver o Levered Beta. Isto como estamos a utilizar, repara, nós utilizamos aqui quantos anos? Nós utilizamos aqui 2020, 2019, 3, 4, 5. Ou seja, 2020 até 2016 são 5 anos. Então faz sentido, não é? Buscarmos aqui o beta para 5 anos. Por isso, tu podes ver aqui 1.72. Então colas aqui 1.72. E depois o Market Value of Debt é simples. Vais simplesmente aqui a Statistics. Vais aqui abaixo. E está aqui. Total Debt. Ok? Por isso, isto é o valor de mercado da dívida. E agora estou aqui também a ler. Boa tarde a todos. Estou aqui também a ler aqui algumas perguntas. Muito obrigado por alguns comentários que aqui estão ditos. Agradeço imenso. Boa tarde. Como é que se pode obter este Excel? Este Excel está disponível gratuitamente no meu canal, pelo menos a versão gratuita. E esta versão que é uma versão muito mais
pronto, automatizada, muito mais, como é que é dizer, profissional em termos de automatização e de preenchimento, está simplesmente no curso como Mistério do Zero no site lucrar.pt. Mas existe uma versão gratuita que está no meu canal, para qualquer pessoa poder fazer download deste ficheiro, e tem lá as fórmulas todas, e eu também vou explicá-las neste, para, se quiseres, também poderes fazer tu próprio os cálculos com base no conhecimento que eu te vou passar neste vídeo. Agora já pus aqui esta parte, já tento a conhecer, depois pus aqui um exemplo. Nesta parte é importante tu colocares para todas as empresas comparáveis, mas atenção, esta parte é importante por duas razões. Porque na parte das empresas comparáveis, que é o modelo que nós vamos rever, vai ser algo que nos ajuda a calcular o modelo justo, o valor justo, dependente das outras empresas, e também para calcular a taxa de desconto. E agora, esta é a parte da taxa de desconto. Aqui, que é a taxa de desconto, é importante para sabermos o que é que o valor espera, ou seja, aqui basicamente, primeiro é calculado o retorno esperado pelo investidor e depois o WACC. E o WACC representa o custo geral de todos os fundos. Por isso, isto é muito importante, chegarmos a esta taxa para sabermos exatamente qual é que é a taxa aplicável para depois atualizar o valor dos cash flows. É muito importante esta parte e eu quero que tomem aqui uma nota que esta não podem falhar, porque nós temos que arranjar o valor mais próximo da taxa de desconto com base no debt to equity e com base no custo da dívida, etc, etc. Mas bem, tu podes ver que aqui está amarelo, por isso está aqui o valor mercado da dívida para a AMD, temos que ainda procurar por isso vamos aqui ao Yahoo Finance, procurar para a AMD, vamos aqui Financials, e mais uma vez, vamos aqui Statistics, e mais uma vez vamos cá abaixo, e podes ver que está aqui o Total Debt. E o Total Debt aqui são 572 milhões. Por isso, basta colocar aqui 572, já está a multiplicar por 1 milhão, e pronto, está feito. E depois dá-nos aqui o WACC. Está aqui tudo automatizado, mas caso tenciones ver, está aqui as formas também a utilizar o custo da dívida, o custo do capital próprio. É importante ter aqui em consideração para depois calcularmos o WACC. Está aqui tudo pressuposto com base também no imposto, na taxa de imposto, que agora, pronto, que passou de 21% para 28% aqui na parte dos Estados Unidos, depois do Biden's Tax Plan. Por isso também temos aqui em atenção o Country Risk Premium, o Levered Beta, o Market Risk Premium e o Risk Free Rate. É que parte do Levered Beta, que foi preenchido anteriormente, é para isso que nós calculamos isto, para depois descobrirmos o Levered Beta. Por isso, é importante. Agora, passamos à parte final do Discounted Cash Flow, para depois sabermos qual é o valor final que vai dar, para saber onde é que a ação tende a valorizar ou desvalorizar no longo prazo. E aqui temos que ter aqui algumas coisas em consideração. Primeiro é o Net Working Capital, que considerando os dados, pelo menos para a AMD, é igual a Account Receivables, que foi a rubrica que nós vimos anteriormente, mais inventário, que está no balanço, menos Accounts Payable. E agora, isto dá o resultado do Net Working Capital, mas existem mais formas de calcular o Net Working Capital. Por isso, é só também ver na internet se quiseres ver mais formas, dependendo da empresa. Depois temos o CAPEX, que está aqui, que é igual ao PPE em N menos N menos 1, mais as depreciações, e depois, após aqui as contas, não é? Depois de calcularmos o cash flow operacional, considerando o CAPEX, o Net Working Capital, e depois também as variações no Working Capital, vai-nos dar aqui o Free Cash Flow. Ok? Tu podes ver aqui, que está aqui a somar e a subtrair. Temos aqui a somar o EBIT, o Tax Expense e Depreciation, que depois, nesta parte, mostra como é que nós vamos considerar esta parte. Depois temos aqui também a somar a variação, por acaso aqui em 2007 a variação, não há variação, porque nós temos aqui considerando os dados anteriores até uma data de certo limite, e depois temos aqui outras variações que, pronto, a variação é negativa, por isso ao somar vai ter aqui um impacto negativo no Free Cash Flow. Agora, depois que calculamos o Free Cash Flow, vamos ter que atualizar, ok? É bastante importante atualizar, e aliás, isto é crucial atualizar, tu nunca te podes esquecer de atualizar, porque nós temos que
utilizar a taxa de desconto que nós vimos anteriormente, ok, do WACC, para saber quanto é que está a valer no momento em que estamos, no presente, ou seja, atual. Porque aqui também temos a perpetuidade, isto também vai-se considerar aqui a perpetuidade, para estimar aqui um valor no futuro, e é importante calcular esse valor no futuro agora. Por isso, depois de calcular esse valor, vamos considerar também aqui o que é considerado normalmente uma taxa de crescimento da perpetuidade de 2%. Isto, por norma, é a taxa que consideramos, mas dependendo de cada caso pode mudar. Mas esta taxa, normalmente, por norma, é 2% e acho que é o ideal a ser usada. Depois, temos aqui com base mais alguns cálculos para o equity value, temos aqui até chegarmos a esta conta que tem em consideração o custo da dívida total e a caixa e caixa equivalentes. Colocamos aqui o market cap, ou seja, a capitalização total que está neste momento, como tu podes ver aqui, e o preço da ação. O preço da ação está neste momento de volta dos 76,22, é verdade. Neste momento o mercado abriu, já não foi há muito tempo, se não me engano foi há 1h30, e está pronto, muito próximo, por isso mudarmos aqui também não vai alterar quase nada. E o total, o preço da ação que nos diz que pode chegar, ou seja, no médio e longo prazo, é de 52,34. Então, e o que é que nós podemos ver aqui? Podemos ver que neste momento está nos 76,31, que nos parece que está em queda, e ainda pode cair mais, segundo o nosso cálculo, segundo as nossas estimativas, segundo o nosso conhecimento, pode chegar a um valor de 50, deixa-me cá ver novamente, de 52,34. Ou seja, 52,34 seria já entrar neste retângulo verde, seria mais ou menos aqui no início. Agora, não sabemos quanto tempo pode demorar até cair até estes valores, mas a partir deste retângulo talvez seja a altura ideal de compra. Por isso, quem tenciona adquirir, não adquira agora, pelo menos segundo este cálculo, e espere até chegar mais ou menos a estes valores, porque segundo os nossos cálculos pode chegar eventualmente a estes valores. É importante ser paciente neste mercado, na Bolsa de Valores, tanto como noutros mercados. Uma das chaves é ser paciente, e nós temos que ser, se queremos ir mais longe, e não queremos ser impulsivos, porque aqui nós não estamos a adquirir por gosto, mas sim por inteligência. Nós, quanto mais conhecimento absorvemos e menos impulsivo formos, maior será, mais sucesso teremos nos nossos investimentos. Por isso, agora já tens aqui uma noção do discounted cash flow. No entanto, nós também podemos usar mais fontes, ou seja, esta fonte que eu penso que seja das melhores, e que isto, aliás, todas as formas que eu te vou-te mostrar e que eu estou-te a mostrar nesta apresentação, a ensinar-te isto tudo, é com base no conhecimento que eu adquiri, tanto na internet como na minha licenciatura de Finanças e Contabilidade. Estas fórmulas todas foram algo que foram ensinado tanto em Finanças para Empresas, etc. Mas também muitas delas, e que eu tive que rever, foram revistas na internet por especialistas que também ensinam isto em inglês. Por isso eu estou-te a partilhar um conhecimento que é vasto tanto na minha licenciatura, tanto por especialistas que ensinam na internet. Agora, não ficamos por aqui, porque existem mais formas de calcular. Okay? Mesmo dentro do discounted cash flow há diferentes formas de calcular e considerar os dados, e por isso eu vou-te mostrar aqui alguns. Este programa é pago, e eu posso-te mostrar já que aqui, por acaso, pensam que está no valor ideal, ou seja, cerca dos 76,52 consideram que é mais ou menos o que deveria estar, ou seja, se tu adquirires aqui não é por um bom preço, porque repara, tu queres sempre que esta margem seja positiva, para dar a margem de crescimento, ou seja, como se estivesses a adquirir para médio e longo prazo e não lucrasses nada, ou seja, estás a perder aqui um custo de oportunidade. Por isso, isto não é bom, mas isto diz que o valor justo seria de volta dos 76,52. Isto tudo é com base no discounted cash flow, que é o modelo mais utilizado. Depois aqui também temos utilizar o discounted cash flow com base nos últimos 10 anos, segundo o Gordon Growth Exit, ok, é este modelo, e aqui diz que existe uma possível desvalorização de 41,6%, ou seja, ainda é pior do que aquilo que eu estimei, e atenção, eles aqui também têm muito cuidado e até são bons no que fazem, por isso, tens de ter em consideração que realmente esta ação poderá desvalorizar. Depois temos aqui outra fórmula de calcular, ok, utilizando os dados, mas de outra maneira, que nos diz, também não diverge muito, mas aqui diz que pode haver uma desvalorização de 50,8%, ou seja, até os 50,55%. Isto também é bastante, por isso tu tens de ter atenção a isto, que muitos
muitas fontes estão a dizer que tende para desvalorizar. Depois temos aqui a dizer que é o target, aqui já diz que é para valorizar, mas não é assim tanto, mas também tem aqui um low até aos 17, por isso está aqui um range muito grande. Por isso, isto é o intercartilos, por isso tens de ter atenção a isto, mas este aqui não há muita ponderação, por isso não vale a pena estar aqui a avaliar com base nesta fonte, que não é assim tão credível como as outras. Depois temos esta aqui também é muito boa, apesar de dizer aqui que o fair value, segundo o site, segundo esta fonte, pode ser de 77,52, que é muito próximo do que está atualmente. Eu acho que o que temos de dar mais importância é de acordo com a fórmula de Benjamin Graham, que é uma fórmula que é bastante conhecida, no The Intelligent Investor também está lá, ok? E o valor justo, segundo eles, é de 53,44, por isso até lá, que é aproximadamente segundo o que as outras fontes dizem também, ainda pode ter uma grande desvalorização. Por isso, mais ou menos de volta destes valores é onde se deve adquirir mais ou menos, ou pelo menos segundo estes cálculos, isto não é nenhuma recomendação financeira, mas eu quero que tenhas atenção que segundo os nossos cálculos é onde se deve adquirir mais ou menos. Mas, obviamente, que digamos que a média disto tudo dá cerca de 60, ok, imagina $60, nós ainda temos que dar margem suficiente para calcular, ou seja, para dar-nos margem para ter lucro, ou seja, nós não queremos investir exatamente onde é o valor justo, queremos investir abaixo para nos dar margem entre esse baixo e o valor justo, por isso, se o valor justo seria 60 e nós queremos ter, por exemplo, um lucro de 20% no médio e longo prazo, então o que temos que fazer é multiplicar, por exemplo, por 0,8 e dá-nos aqui cerca de $48, ou seja, $48 seria algo mais correto ao adquirir e não pelos 60, se chegar a tais valores. Aqui diz que possivelmente chegará aos 52, no próprio Finbox diz que poderá ser de volta dos 44, por isso isto é tudo fontes para ter em consideração. Agora eu espero que estejam aqui já animados com isto tudo, eu vou ler aqui um bocadinho dos comentários. Bom trabalho, obrigado pela lição, obrigado eu por estares aqui a acompanhar. Agradeço a todos que estão aqui a acompanhar e a aprender e a adquirir conhecimento comigo, é sempre bom. Aumentar o vosso conhecimento é algo que nem toda a gente tem essa disponibilidade e vontade, por isso vocês é que merecem um elogio por estarem aqui a aprender e aumentar o vosso conhecimento. Mas ainda eu espero que estejam animados, porque vamos passar agora para o Economic Value Added. E agora, o Economic Value Added eu considero que seja para empresas mais estáveis, como a Intel, que eu gosto bastante da Intel, e o objetivo deste modelo é para estabelecer um valor real para o lucro económico da empresa. Atenção, por isso, a estabilidade aqui da empresa é muito importante e caso a empresa não seja muito estável, como é o caso da AMD, que não é assim tanto como deveria, faz com que dê algo que não seja adequado. Mas eu já vou mostrar isso. Por isso, aqui estes valores são todos valores que são pescados aqui onde já colocámos anteriormente às demonstrações, estas rúbricas, por isso isto aqui é tudo automático, isto aqui é simplesmente o sales, com base no total revenue, o cost of sales, que é aqui os custos, isto aqui já é com base nos custos da matéria vendida e da matéria consumida, por isso isto são custos que a empresa vai tendo, as depreciações, etc., que é tudo deduzido ao rendimento, até chegarmos ao EBITDA. Ok? O EBITDA é o Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. E depois vamos a algo que consideramos o primeiro passo importante deste modelo, que é o NOPLAT. O NOPLAT é calculado pelo EBIT vezes EBIT vezes a taxa de imposto. Ou seja, é o EBIT deduzindo do imposto. Antes de estar a deduzir no EBT, deduz no EBIT. E aqui temos o NOPLAT. Por isso, o NOPLAT é o primeiro passo. Depois vamos passar para outra parte que é importante, que é a segunda parte, que é o Invested Capital, o Discount Rate e o ROIC. Já devem ter ouvido falar do ROIC, de certeza, é o Return on Invested Capital, e é algo também é algo muito importante em ter em consideração, ainda por cima, neste modelo. Este modelo é crucial ter aqui o Return on Invested Capital e é tendo com base nesta fórmula que depois vai nos dar o resultado final. Mas já disse, este modelo não é o mais adequado para a AMD, porque não é assim, não tem uma estabilidade tão grande como devia, como é o caso da Intel e outras ações, mas, no entanto, nós temos que ter aqui o que é que podíamos tirar de informação com base nisso. Muito bem, primeiro é o Capital Employed, isto aqui é tudo automatizado, ou seja, não é preciso cálculos, é simplesmente ir buscar aqui a dívida da empresa, tanto o corrente e não corrente, buscar aqui o capital próprio, Book Value of Capital, etc. Dá-nos aqui um cálculo, isto é tudo com base nas rubricas anteriores, mas aqui depois temos que calcular
o Non-Operating Assets. Estes ativos são calculados com base no valor de mercado, menos o valor de mercado, menos o valor contabilístico a multiplicar pela taxa de imposto. Por isso está aqui a fórmula. Ok, este MV, isto é tudo em inglês, Market Value, Accounting Value. Pronto, e depois finalmente podemos passar aqui para o Invested Capital. O Invested Capital é com base naquilo que calculamos anteriormente, mas precisamos do NOA, que é o Non-Operating Assets, ou seja, o Equity mais o Debt menos o NOA. Por isso, isto é que nos vai dar o Invested Capital. Por isso já temos o primeiro, que é o Invested Capital. Agora, o Discount Rate é aquele que foi visto anteriormente, é o WACC, nós já calculamos isto, ok? É por isso que eu disse que isto é tão importante, o WACC, porque é realmente utilizado em praticamente todos os modelos. A taxa de desconto é mesmo crucial para calcularmos o valor justo de uma ação. E depois passamos aqui para os primeiros passos do Economic Value Added, que é, depois de termos o NOPLAT, que já calculámos anteriormente, passamos para o ROIC. E atenção, o ROIC é muito importante. Mais uma vez, o Return on Invested Capital. E é dado pelo NOPLAT a dividir pelo Invested Capital. O Invested Capital calculamos aqui, ok? Está aqui calculado. Por isso é só dividir uma por outra. E depois dá-nos uma porcentagem, e é isto mesmo que nós queremos. Porquê? Porque nós queremos calcular o Economic Value Added com base nesta porcentagem. Por isso, nós o que é que vamos fazer? Vamos pegar no ROIC e subtrair ao WACC, que é aquela taxa de desconto que vimos anteriormente. E depois multiplicamos pelo Invested Capital, que é isto. Então, após fazermos esta conta, temos aqui estes resultados, que, como podes ver, são negativos. Porquê? Porque realmente o que nos mostra é que o ROIC é muito baixo para aquilo que é o retorno esperado pelos acionistas, ou o custo geral dos fundos. Por isso, eu quero que tenhas atenção que a estabilidade da empresa poderia ser melhor. E talvez até seja, porque realmente o que os investidores esperam é um futuro promissor para esta empresa. É por isso que o preço se encontra tão alto, porque existe muito otimismo por parte dos investidores. E depois passamos aqui para o Present Value of EVA. O que é isto? É simplesmente atualizar os cash flows. Aliás, neste caso, é o EVA, atualizar aqui o EVA anual, e também com base na perpetuidade aqui do EVA. Também tenho aqui a ensinar como é que se pode calcular a perpetuidade do EVA, é simplesmente o EVA de N a dividir pelo WACC menos a taxa de crescimento, tudo a dividir por 1 mais WACC elevado a N menos 1, ou seja, se estamos aqui para 2020, então é de 2019, mas aqui com base no 1, 2, 3, 4, 5, que é o que estamos a utilizar, são os anos, são o número de anos que estamos a considerar, porque já vimos que estamos de 2020 até 2016. Pelo menos esta margem de anos eu penso que seja o suficiente para estimarmos, termos aqui uma boa estimativa. Mas tu podes ver o que é que acontece aqui. Aparece aqui algo interessante, depois de somarmos o EVA, ok? O Present Value of EVA, quer dizer, o valor presente dos EVA, depois de somarmos, fazemos aqui o somatório, dá-nos isto, que é depois calculado o EQV por somarmos o somatório do EVA, que é o MVA, mais o Book Value of Equity, dá-nos simplesmente $1,75. E tu olhas para isto e de certeza absoluta que temos, pronto, que caso a empresa não vá falir, nunca irá chegar a este valor. Então, obviamente, atenção, obviamente que este modelo não é indicado para a AMD, mas podemos tirar aqui uma conclusão, que é qual? Podemos chegar à conclusão que simplesmente pelo menos na perspectiva do valor real para o lucro económico da empresa, esta empresa não é boa e pode ter uma desvalorização se olharmos por essa perspectiva. Por isso, essa é a conclusão que nós podemos tirar daqui e é isso que devemos também ter em consideração. Por isso, esta é a grande conclusão do EVA, neste caso, mesmo que o modelo não seja indicado para esta empresa. Por isso, temos esta parte em consideração, mas não consideramos o modelo. Agora, passamos para o Multiples. E, apesar de utilizarmos o Discounted Cash Flow, também podemos considerar aqui o Multiples, porque nesta parte nós vamos comparar as empresas, ou seja, vamos aqui um pouco avaliar o custo de oportunidade. Será que investir na AMD seria uma melhor escolha do que investir na Intel, por exemplo? É isso que nós vamos ver aqui com o Multiples. Aliás, este Multiples é com base no P/E Ratio, porque é o P/E Ratio que eu normalmente utilizo para ver quando uma empresa está cara ou barata. E aqui, novamente, isto é exatamente a mesma coisa. Nós, aqui, o que está a acontecer é, estamos a tirar o valor das rúbricas, que colocámos aqui anteriormente, e depois, simplesmente é colado aqui. Isto é tudo automatizado. Temos aqui, então, o EBITDA, ok? Que já foi calculado, o EBIT também. A margem do EBIT e a margem do EBITDA também está aqui. Isto é tudo coisas que já calculamos, mas depois vamos para a parte mais interessante deste modelo.
E a parte mais interessante deste modelo é realmente aqui, quando estamos a calcular já o P-Ratio e a comparar entre as empresas. Mas e aqui, para facilitarmos um pouco, o que é que poderemos fazer? Então, podemos simplesmente ir ao Finbox, tal como já fomos anteriormente, e ver qual é o LMT P-Ratio, porque isto é uma coisa base, que dá para as outras empresas. Então, basta vir aqui a Search, no Finbox, procurar a AMD, e aqui vai-nos dar as empresas comparáveis. Primeiro, segundo o modelo das empresas comparáveis, ok, no Finbox neste modelo, dá aqui pode apreciar aqui cerca de 10%. Por isso, comparativamente a outras empresas, até está melhor do que o Discounted Cash Flow. Quer dizer que, se compararmos com outras empresas, até não é assim tão mau adquirir a AMD, no entanto, continua a ser mau. Mas depois temos aqui o LMT P-Ratio e nós queremos saber é isto. Por isso, nós vamos copiar aqui o 121.2, o 29.5, o 12.3, o 75.3 e o 11.4 e vamos colar aqui. Depois de colarmos aqui, também vamos ter atenção o LTM do P-Ratio, que é o 38.8, e vamos colar aqui. Depois, com base nisto e nas fórmulas que estão cá, ok? E também muito que já foi calculado e mostrado, dá-nos um valor justo de 44.31. Como tu podes ver, nós utilizamos o mesmo P-Ratio LMT e dá-nos muito longe do fair value que está aqui. Porquê? Porque eu utilizo métodos mais rigorosos, ou seja, é um pouco mais exigente e por esta razão dá-nos aqui um valor mais baixo. Por isso, segundo as empresas comparáveis, existe aqui uma possível desvalorização da AMD de 44.31. Por isso, isto o que nos está a dizer é que o preço está um bocado caro e tu tens empresas melhores para adquirir do que a AMD. Como é o caso da Intel, e também da HPQ. Menos de empresas comparáveis, porque pelo valor que elas têm, mas isto também tem que se calcular para cada uma, a Intel pode ser uma melhor alternativa. No entanto, eu mostro também aqui na XTB, isto aqui é o meu... Pronto, desde que eu criei há 6 meses atrás um novo portfólio que partilho em tempo real para todas as pessoas que têm interesse e que têm o curso Como Investir do Zero. Mostro aqui o meu portfólio que foi há 6 meses e eu adquiri há cerca de 3 ou 4 meses aqui em Intel e ela já valorizou 37,40%, tudo com base em cálculos que foram feitos tal como estes, que disseram que realmente a empresa estava abaixo do valor que deveria e que tenderia para valorizar bastante. Mesmo que exista há sempre pessoas que digam esta empresa só tende a ir mais para baixo por aquilo ou por uma notícia ou outra, o que interessa aqui é os valores contabilísticos, é o que a empresa está, o valor do seu património, ou seja, dos seus ativos, e ter a certeza que ela no longo prazo tenderá para valorizar. E também fazes aqui alguma análise técnica e vês se realmente já está a ganhar algum suporte para ver se poderá subir ou não. Por isso, apesar de ter isto tudo em verde, menos a Yamana Gold, eu quero que tu tenhas noção que no longo prazo, eu pelo menos segundo os meus cálculos, isto tudo que eu tenho tende para ficar muito mais verde. Pelo menos segundo os meus cálculos. E para quem tem interesse, o P-Ratio, okay, é igual ao Price per Share a dividir pelo Earnings per Share. Por isso, isto é um dos rácios mais importantes também ter em consideração, mas também há mais que uma forma de considerar o EPS. Ou seja, não existe só uma forma de calcular o Earnings per Share. E depois, por fim, passamos ao Dividend Model. E no Dividend Model, infelizmente, o que acontece é que a AMD não distribui dividendos, como devem saber. E se não distribui dividendos, não conseguimos utilizar este modelo. Mas eu mesmo assim vou-te só dar a conhecer o que é que este modelo é e para que é que este modelo serve. Este modelo serve para calcularmos o PVGO, isto também com base no Return on Equity, o Retention Rate, o Payout Ratio, Sustainable Growth Rate, etc, etc. E depois, no fim, dá-nos um PVGO. E PVGO, a conclusão que podemos tirar não é o valor justo com base nos dividendos, mas se, com base no PVGO, se for positivo, então os investidores estão a avaliar positivamente a política de investimento da empresa, logo, na perspectiva dos investidores, a empresa está a distribuir uma quantidade aceitável de dividendos. Por isso, é isto mesmo que nós queremos saber para este modelo, é saber se a empresa está a distribuir uma quantidade aceitável de dividendos para o valor que ela está. Por isso, este modelo também é muito importante para empresas que estão a distribuir dividendos e devemos utilizá-lo sempre para uma empresa que distribui dividendos. Por isso, qualquer pessoa que adquira uma ação por dividendos deverá crucialmente utilizar este modelo. É essencial. Por isso,
Eu já passei aqui pelas partes mais importantes dos modelos utilizados. Eu espero que vocês tenham ganhado aqui um bom conhecimento com base nestes modelos e realmente aqui a minha análise da AMD. Apesar de concordares ou discordares ou não, isto são os meus cálculos, também são os cálculos utilizados por outras fontes de especialistas e pessoas, pessoas que estão na área e que têm muito conhecimento, tanto em CFA e MBA. Por isso, deves ter sempre isso em consideração e aumentar o teu conhecimento. Deves sempre ser humilde e ganhar margem para aumentar o conhecimento. Eu admito que também já tenho um vasto conhecimento, mas há sempre mais conhecimento por adquirir e por aprender, por isso não devemos limitar-nos a nós mesmos. Agora, eu já concluí, mas eu estou disposto a responder a qualquer pergunta que possam ter. Eu agradeço pelos comentários. São muito interessantes e eu agradeço bastante os agradecimentos que fazem, mas qualquer pergunta que possam ter, eu depois irei responder. Agora já estou muito no limite de tempo, por isso, se tiverem agora alguns comentários assim rápidos para eu poder responder, eu estou aqui disposto, mas já estamos muito apertados de tempo, por isso, se tiverem perguntas, tem que ser agora ou nunca. Temos aqui cerca de 2 minutos. Aqui há alguma margem. Se quiserem fazer algumas perguntas, eu se calhar vou aqui olhar para cima. Boa tarde, Gustavo. Como assumir o menor risco para obter o melhor retorno de uma ação? Então, esta parte, como assumir o menor risco para obter um maior retorno de uma ação, é caso a empresa seja estável, seja uma boa empresa e podemos ver valor nela para longo prazo, adquirir muito abaixo do seu valor justo e fazer análise técnica para adquirir num dos melhores momentos. Podemos não adquirir num melhor momento, mas ao menos estamos a adquirir aproximadamente num dos melhores. Mas que se for uma empresa boa, estável e estiver muito abaixo do seu valor justo para a ação, então de certeza que poderá, pelo menos em princípio, valorizar bastante no longo prazo. Obrigado pelos comentários, são mesmo muito simpáticos. Agradeço mesmo por tudo, pelo suporte incrível que vocês dão. Adquirir formação nesta área. Existe, eu estou na licenciatura de Finanças e Contabilidade, deu-me aqui umas boas bases para adquirir o conhecimento que tenho. De qualquer das formas, maioritariamente, a grande parte do conhecimento que tenho foi na internet. Por isso, vocês já aprenderem com quem sabe, tanto comigo, tanto com outros especialistas que estão dentro da área, poderá-vos levar muito longe, porque é conhecimento precioso e podem ver que resulta, pelo menos eu mostro o que resulta para mim e podem ver que os resultados são visíveis e eu espero que continuem a ser no longo prazo. Bem, eu já estou aqui muito apertado, por isso eu tenho que terminar aqui a sessão. Eu agradeço a todos por terem vindo e até uma próxima.